Amém. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja os versículos pares, combinado? E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no país de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimelec, e o de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e eram mães de uma e na outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Vamos orar? Feche seus olhos, ore comigo. Deus, estamos juntos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, mostra-nos e nos aplica a Tua palavra em nosso coração. Nos dê a visão, Senhor, para que possamos tomar decisões eficazes em nossas vidas. Abençoa a Tua palavra que nós lemos aqui. Esse culto é para Ti, e esse momento é para nos encorajar, nos exortar, nos edificar e nos mostrar a Tua vontade sobre nossas vidas. Faça isso nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O título da mensagem dessa manhã é o seguinte: O Resgatador. O resgatador, vamos repetir? O resgatador. O resgate, o resgatador. Quando a gente fala sobre o resgatador, a gente lembra de pessoas que estão em cativeiro, em pessoas que estão passando em dificuldade. E se a gente terminasse essa leitura que a gente fez agora e colocasse no final da leitura: e foram infelizes para sempre, seria a história de Noemi. E foram infelizes para sempre. Mas não parou a história. A história que ela saiu de Belém de Judá, ali em Efrata, que é um povoado em Belém de Judá, e foi para Moabe, e ali ficou por 10 anos, morrendo seu marido Elimeleque, e morrendo também os seus 2 filhos, Malom e Quilion, e ela fala que ficou desamparada, ou seja, ela precisou ser resgatada, de ajuda. Hoje entrou um jovem aqui, e ele precisava de um resgate, e a mensagem é sobre resgate, o resgatador. Um dia nós entramos em algum lugar, em alguma fase da nossa vida, que a gente estava pedindo socorro a Deus, nos resgate. Quem eram os moabitas? Esse povo aonde Noemi, junto com Elimeleque e os seus 2 meninos, Malom e Quilion, decidiram sair de Belém de Judá para ir para Moabe, porque a terra estava passando fome. E a gente observa logo nesse início de capítulo que era a época dos juízes. Juízes nós lemos, mas quando entra no livro de Ruth, ainda está na época dos juízes. E houve uma fome muito grande, e ela decidiu ir para uma terra chamada Moabe, uma terra que era estrangeira,
que não era parte de Israel, e ali viveram por mais ou menos 10 anos, o que a Bíblia diz. É o que a gente tem, esse panorama desse início de capítulo. E a gente agora quer enxergar aonde é Moabe. É aproximadamente ali, 80 quilômetros de Belém de Judá, do povoado de Efrata, porque eles eram efrateus. A cidade de Moabe é 80 quilômetros, fica ali mais ou menos perto do Mar Morto. Se você observar, aquelas águas ali é o mar mais salgado do mundo. Eles habitavam ali próximo do Mar Morto, nas planícies e pastagens daquele local. Foram eles que contrataram, lembra da história de Balaão? Contrataram Balaão para amaldiçoar Israel, que não deu certo, porque Balaão, profeta, levantava sua mão e só pronunciava bênção para Israel. O rei de Moabe ficou revoltado com Balaão, porque pagou ele para amaldiçoar e ele não conseguia, porque Israel era um povo abençoado. Esses são os moabitas. A origem dos moabitas está ligada com Ló e a sua família, quando saíram de Sodoma e Gomorra. São descendentes de Ló e da filha mais velha de Ló. Surgiram os moabitas. Quem eram os seus deuses? Veja, a religião moabita era politeísta, ou seja, eles tinham inúmeros deuses, mas o deus principal chamava-se Quemós. E eles tinham cultos que incluíam a prostituição e o sacrifício de crianças, de bebês. Esse era o ritual pagão do culto dos moabitas. Como Deus pode resgatar você de um cativeiro? Como Deus me resgatou do meu cativeiro? A Bíblia aponta para o primeiro cativeiro de Israel no Egito e durou aproximadamente 430 anos. E Deus levanta Moisés para ser o libertador daquele povo. Israel também passou pelo cativeiro e domínio dos filisteus, dos midianitas, dos amonitas, nessa época aqui dos juízes. Foram resgatados por Gideão, juízes, Débora, Baraque, Sansão, por Jefté, Eli, Samuel. Esses foram líderes que Deus levantou. Depois vieram a fase dos reis de Israel, começando por Saul, Davi, depois Salomão. Vimos aqui inúmeros reis se levantaram, aonde em uma fase virou dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E quando essa fase termina dos reis, houve um grande cativeiro. Esse cativeiro teve dominados pelos impérios Assíria, Babilônia, pelos Medos, Persa, até que foram libertados por volta do ano 70, que foram 70 anos de cativeiro, 70 anos de escravidão. O povo de Israel, após a época dos reis, viveram um tempo de grande cativeiro, profetizado por Jeremias, por Isaías, por alguns profetas. O povo em desobediência, o povo em rebelião, sofreu esse cativeiro e foram libertados pelo rei Ciro, um rei medo-persa, que Deus colocou no coração dele, e ele libertou o povo, e o povo voltou para casa, voltou para Israel. Aí vem o tempo
de Neemias, Esdras, Zorobabel, aonde reconstrói a cidade novamente. Depois a gente vê o último cativeiro de Israel do Império Romano. O Império Romano fez do povo judeu cativo, ao ponto de esperar em Cristo Jesus o seu libertador, mas um libertador rei, um libertador humano, aonde pudesse ser um rei para Israel e libertar do cativeiro romano. E aí a gente percebe que houve nesse momento uma diáspora. Os judeus foram dispersos por todo o mundo. Somente em 1948, a nação de Israel é novamente considerada independente, com autonomia, aonde eles agora não estão mais sob domínio de nenhum outro país. A independência de Israel somente em 1948. O Brasil já também teve um cativeiro de Portugal. Éramos domínio, colônia de Portugal. E vários outros países foram colônias, estavam cativos, estavam sob o domínio. Muitas vezes olhamos para esses países que lutaram pela sua independência e conseguiram se libertar do domínio de um império que só buscava o lucro, a ganância, a superioridade. E a gente observando todo esse panorama de cativeiro, a gente pergunta para mim e para você: você pode ter enfrentado algum tipo de cativeiro? Eu enfrentei algum tipo de cativeiro. O cativeiro pode acontecer por diversos motivos: desobediência, rebeldia, vícios, idolatria, orgulho, riqueza, pobreza, inveja. O inimigo pode atacar e provocar um cativeiro duro, cruel e perverso. Em nosso cotidiano já ouvimos falar de muitos cativeiros. Veja comigo o cativeiro de Patrícia Abravanel. Em 2001, a filha do Silvio Santos foi sequestrada na porta da sua casa em São Paulo e após 7 dias libertada após um resgate de 500 mil. Isso em 2001. Está cativo, está na mão do inimigo, está nas mãos de pessoas más. Muitas vezes a vítima acorrentada, com um pano na cabeça, com vendado seus olhos para não ver quem são aquelas pessoas que estão ali praticando aquele cativeiro. Inúmeras pessoas foram vítimas de um cativeiro aqui no Brasil. E é muito difícil passar por um cativeiro, há muitos traumas, há muita coisa que envolve um cativeiro. A pessoa está pensando em si mesmo quando leva uma pessoa ao cativeiro, ou por ganância, ou por inveja, ou por querer um seguro. Tantas e tantas vezes vimos pessoas envolvidas com sequestros de próprios parentes, de pessoas próximas, que relatam onde a pessoa está, o que ela faz, o seu cotidiano, aonde ela é mais frágil quando ela está só. Também temos o sequestro do ônibus 174, muito famoso, já fizeram até um filme em 12 de junho de 2000, exatamente às 2h20 da tarde, Sandro do Nascimento, de 21 anos, que era um dos sobreviventes da chacina da Candelária, fez 11 reféns em um ônibus. Eu acompanhei isso pela televisão.
e chamado ali a equipe da polícia de investigação para tentar convencer aquele homem a se entregar e deixar aquelas pessoas saírem ilesas, mas ele colocava pessoas ali como escudo, pedia para elas escreverem no vidro que ninguém ia sair dali vivo, que ele não tinha nada a perder. Muitas vezes aquela pessoa que está tentando trazer um cativeiro para nós não tem nada a perder, ele quer realmente acabar com a vida daquela vítima. Ela está em busca de algo que muitas vezes é um trauma do passado, é algo que ainda não foi resolvido no passado, e ela quer justiça, ela quer alguma coisa que o mundo possa saber o seu objetivo. E quando aquele cativeiro ali, ele deu uma brecha, o policial atirou e em vez de acertar ele, acertou a vítima. E uma vítima morreu pelo tiro do próprio policial. E ali eles conseguiram, naquele momento que atirou, eles foram para cima e prenderam aquele sequestrador, e no meio de levar ele para a viatura da polícia, ele é morto. E até hoje não ainda se resolveu esse caso, já foram todos absolvidos, mas um erro chamando um outro. O cativeiro ele traz um tormento, ele traz uma confusão, porque se você não tiver ali um domínio do teu espírito, você atropela as fases e não consegue entender que também aquele homem é uma vítima dele mesmo. Quais são os piores cativeiros que uma pessoa pode passar? O cativeiro de ficar refém do diabo, o cativeiro de ser escravo do pecado, o cativeiro de viver longe de Deus, o cativeiro de estar preso a vícios, o cativeiro da idolatria, o cativeiro de viver sem esperança, o cativeiro de viver sem Cristo, o cativeiro da traição, do sentimento de ser traído, o cativeiro do medo. Tem gente que tem tanto medo que vira um trauma, não consegue fazer nada, ela está presa no medo, cativo com traumas. Muitas vezes uma doença traz um cativeiro para a pessoa. O cativeiro da pornografia, do adultério, da mentira, do racismo, o cativeiro da fragilidade. E muitas vezes o cativeiro de não conseguir sair do cativeiro. É como se fosse um labirinto em nossos pensamentos. Não conseguimos achar a saída. Você já viveu um recomeço diante de tantos cativeiros? Existe um recomeço. Pode passar. Você já viveu um recomeço? Vamos ler junto a história de Ruth, capítulo 2. Diz o seguinte: Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Um dia Ruth disse a Noemi: deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caindo. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Aqui é um reinício para a vida de Noemi e Ruth. Aquele momento de totalmente desesperada passou. Ela ouve falar que Deus visita Israel, Belém de Judá, e tem fartura de pão,
Deus tem suprido o povo de Israel e ela decide voltar para casa, porque nada mais segura ela em Moabe. E ela despede das suas 2 noras e fala: voltem para as suas casas. Elas choram nesse momento com Noemi e dizem: não, vamos ficar com você. E ela diz para ela: como vocês vão ficar comigo? Eu não tenho mais filhos. Vão para a casa dos seus pais e continue a vida com eles. Casem-se de novo. Vivam a vida com a sua família novamente. Acabou a nossa história. Orfa entende isso, que era uma das suas noras, e volta para a casa dos pais. Ruth fala: não vou voltar, eu vou contigo, não tem como retroceder, aonde você for eu irei, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. O que me separe de você, Noemi, somente a morte. Até onde você for enterrada, eu também vou ser. Então ela fez um pacto, uma aliança com a sua nora, Ruth, e Noemi juntas voltaram para Israel. E quando voltaram, as amigas de Noemi, quando viram ela, ficaram alegres. Voltou Noemi, e ela diz: não me chame mais de Noemi, porque Noemi significa agradável. Me chame agora de Mara, que significa amarga. Ela está voltando para reiniciar a sua vida junto com Ruth. E Ruth decide como nós vamos nos alimentar. Ela era estrangeira e viúva. Noemi, só viúva. Existia uma lei em Israel, onde as viúvas, estrangeiras e órfãos tinha pelo menos o básico para se alimentar. Essa lei está lá em Deuteronômio 24:19. É a lei da espiga. Vamos ler junto? Versículo 19: quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhar, deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor seu Deus os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. E nesse momento, sabendo dessa lei, Ruth decide ir a uma fazenda aleatória e ficar atrás daquilo que sobra, daquilo que está no chão, e ela vai trabalhando o dia todo para conseguir alguma coisa e levar para casa. Você pode perder a sua esposa, eu posso perder a minha esposa, você pode perder o seu esposo, nós podemos perder os nossos filhos e filhas. Alguma coisa pode acontecer muito ruim conosco, ao ponto de a gente pensar: como eu vou recomeçar? Como eu vou iniciar de novo a minha vida? Parece que não tem uma saída, parece que está tudo escuro. Como reiniciar? O primeiro passo de Noemi foi voltar para casa, voltar para a sua terra. O segundo passo foi: Ruth, nós temos direitos aqui em Israel, vai buscar alguma coisa para se alimentar. Esse homem que nos visitou hoje aqui na igreja, ele tinha direito de pedir o que comer para nós. Ainda bem que a Marli trouxe um pão, que ele não saiu pelo menos sem nada. É um direito do povo de Deus se alimentar. Por isso a palavra de Deus diz que nenhum órfão fica sem o seu alimento. Ele nunca viu um cristão, um servo de Deus, padecer pelo pão, porque a igreja ajuda, porque a igreja está junto, unidos, para que você e eu tenhamos
pelo menos o necessário. O início pode ser difícil, porque precisamos ressignificar para ficar mais forte. Elas tiveram que ressignificar a história triste delas. Elas podiam ficar como vítimas, elas podiam ficar culpando a Deus para sempre, culpando a terra de Moabe, culpando muitas outras pessoas, mas não, elas decidiram voltar. Nós, no cativeiro, precisamos sair do cativeiro, nós precisamos retornar ao campo de trabalho, à luta. Nós precisamos sair do cativeiro e encontrar alegria novamente. Foi isso que Ruth fez. Como foi o seu resgate? Como foi o seu resgate? Aonde você estava? Um dia Deus te resgatou, me resgatou. E um dia Deus olhou com compaixão para Noemi e a sua família. Olhou por compaixão para Ruth. E ela foi buscar as sobras numa fazenda aonde o dono se chamava Boaz, e Boaz era parente de Elimeleque, o falecido, aquele que tinha casado com Noemi. Então eles tinham ali um grau de parentesco. E quando Boaz viu Ruth, perguntou aos seus funcionários: quem é aquela mulher ali? Ela é bonita, hein? Ela é bonita, o que ela está fazendo aqui? De onde ela veio? E os funcionários dizem: ela veio aqui e pediu permissão para catar das sobras. Ela veio com Noemi. A ele contou toda a história e ele entendeu: ela é minha parente, deixem ela pegar o quanto quiser, deixe ela beber da água aqui de vocês, deixe ela trabalhar em paz. Na hora do almoço, dê o alimento para ela. E quando ela terminou aquele dia, ela estava cheia de feixes, e ela volta para casa de Noemi muito alegre, contando toda a história, e Noemi só imaginando e pensando que Deus tinha ouvido a voz da sua oração, imaginando que Deus estava abrindo um novo caminho, uma nova história para a família dela, porque ela disse: esse Boaz é nosso parente, esse Boaz que ajudou a gente, ele é o nosso resgatador. Noemi propõe então para Ruth, no próximo dia, sair bem vestida, bem perfumada, e ir até onde Boaz estava trabalhando, e esperar até o final da colheita, e se perceber aonde ele vai dormir, e quando ele fosse dormir, ela se aproximasse e se deitasse nos pés de Boaz. Isso significava, naquela época, que Ruth estava interessada em Boaz. E quando ela faz isso, exatamente o que foi programado por Noemi, Ruth vai até lá, observa onde Boaz está deitado, vai até ele, tira ali o que ele está cobrindo os pés e deita em cima dos pés. Ele acorda, e quando ele acorda: quem é você? O que faz aqui? E aí ela fala: eu sou a Ruth, e você é o meu resgatador. Ele fica lisonjeado, ele fica: meu Deus, você é uma jovem, você poderia escolher qualquer outra pessoa para casar com você, e você vem até mim. Na verdade, eu sou o seu resgatador, na verdade eu sou o seu parente da linhagem de Elimeleque, mas eu não sou o parente mais próximo. Existe um homem
aqui em Judá que tem esse direito, mas eu vou falar com ele e propor a ele um trato. Eu vou falar com ele e vou tentar resgatar você, Ruth. Vai para casa e espere que ainda hoje eu vou te dar uma resposta. Boaz, então, vai até a praça da cidade, espera esse homem passar, que era o parente mais próximo, chama os líderes da cidade, 10 anciãos, e conversa com ele tratando sobre Noemi. Olha, Noemi voltou, e tem a terra dela aqui, para ser resgatada. Além da terra, tem também a sua nora que veio com ela, e ela também está nesse pacote grande aqui. Ele ficou interessado no início, mas quando pensou que deveria se casar também com Ruth, ele deu um passo atrás, porque pensava: e a minha herança? E a minha descendência? Vai ficar tudo para Ruth? Porque existia uma outra lei em Israel, a lei de Levirato. Passa mais um, por favor, mais um. A lei do Levirato, vamos ler juntos? Se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará, a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação do cunhado, do parente mais próximo. Malom e Quilion eram esses 2 irmãos, morreram. Na ocasião, não ter nenhum mais descendente aqui direto dela, era algum parente mais próximo que poderia resgatar Ruth. E Orfa também, mas Orfa não veio, ficou de fora. Era somente Ruth, e ela entendeu isso, e planejaram isso, e agora estão tratando isso. Então, o homem que era o parente mais próximo não aceita, e eles fazem um pacto ali com Boaz, ele deixando ele ser agora o resgatador, aquele que iria resgatar a família de Noemi. Após esse encontro, Boaz agora está comprometido com Ruth. Parece agora que o final feliz está chegando. Parece agora que há uma saída. Parece que agora Deus nos fez um resgate. Deus abençoou aquela casa. Deus estava com Ruth, Deus estava com Noemi, Deus estava com Boaz, Deus está conosco também. Às vezes a nossa vida parece que chegou ao fim, pela idade, pelo casamento, pelos filhos que já estão grandes. O que eu vou fazer agora para frente? O que tem mais a fazer a minha juventude toda? O que eu posso oferecer? Como sair de um cativeiro? Como ser novamente, ver a luz no fim do túnel? Deus sempre tem um encontro conosco. O amor estava no ar ali. Boaz e Ruth se unem e tem um filho. Um filho. Qual o preço do seu resgate? Será que tem um preço? Qual foi o preço do resgate de Boaz para com Ruth? Aquele terreno que eles tinham tudo, ele comprou tudo, e também a Ruth. Mas qual foi o preço do seu resgate, do meu resgate, do nosso resgate? Essa história que a gente está ouvindo nessa manhã aponta para o resgate de todos. O meu resgate, o seu resgate, através de Cristo na cruz. Ele nos resgatou. Veja comigo Ruth 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher,
e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz a um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar o remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor de que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no seu colo, e entrou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é pai de Jessé, pai de Davi. O resgate foi feito. O resgate aqui aconteceu. Aquela família agora está apoiada, alicerçada, está feliz novamente, iniciou um novo ciclo, uma nova fase, um novo momento na vida de Boaz e Ruth, um novo momento na vida daquela que pediu de ser chamada Mara, amarga, mas agora sorri novamente, vê a sua sorte mudar, vê um novo caminho acontecer. De repente, tudo mudou. A alegria voltou no coração de Noemi. E o que é presenteado àquela família com um filho, e chamam ele de Obed. Obed é pai, e tem um filho chamado Jessé. Depois Jessé é pai, e tem um filho chamado Davi. E Davi é o segundo rei de Israel. Davi é o homem segundo o coração de Deus. E por muitas vezes na Bíblia a gente observa Deus falando: pela raiz de Davi virá o nosso remidor, o nosso resgatador, através de Cristo. A descendência de Obed tem a linhagem de Cristo, é comparado à raiz de Davi, é comparado ao Cristo Jesus. Em Jesus se cumpre verdadeiramente a promessa do resgate de todos os povos, feito pela casa de Davi. Além disso, a expressão raiz de Davi também aponta para a eternidade do Filho de Deus. Isso é lindo demais. A estrangeira está na linhagem de Deus, de Jesus. Uma moabita presente na descendência de Cristo. Isso significa que para Israel não existe mais judeu, grego, não existe mais aquela questão que somente a salvação para os judeus. Eles deveriam ter notado que Deus já estava apontando para todos os povos, trazendo uma moabita para a descendência de Cristo. Nós somos filhos de Deus, nós somos descendentes dos filhos de Deus através de Cristo, somos co-herdeiros, co-eleitos. Por isso, eu e você, nessa manhã, precisamos entender que nós fomos libertos do cativeiro. Eu e você fomos resgatados do cativeiro. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, ore comigo. Lembra da onde Deus te tirou. Nós te rendemos graça pelo amor do teu Filho Jesus, pois desde a eternidade, Cristo foi preparado para nos resgatar. Te louvamos por sua misericórdia que nos liberta todos os dias de nossos cativeiros. Somos gratos
pelo poder do alto, pelo poder do Espírito Santo, que nos defende, nos protege, nos dá a vitória sobre os ataques do inimigo. Nessa manhã, dia 28 de maio de 2023, através da vitória triunfante de Jesus na cruz, eu recebo a minha libertação de qualquer cativeiro que eu esteja vivendo. Eu recebo o meu resgatador, Jesus. Tu és o meu resgatador, a minha vitória sobre o meu cativeiro. Hoje eu estou livre, Senhor, e prometo que através do meu testemunho, outras vidas serão também resgatadas pelo poder do sangue de Jesus. O meu resgate, o nosso resgate foi pago. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.